Isso é uma técnica sua, eu imagino, né? Quais são os principais diferenciais da sua técnica, além dessa? Como é que você faz isso de forma intencional? Você aprendeu isso? E se alguém quiser fazer, qual que é as dicas que você daria? A coisa que o autor tem que ter é um pouco de paciência, né? É paixão por Uhum. escrever, paciência e persistência. E as técnicas são muito precisas. Uma coisa, você quer soldar um metal e erguer uma estrutura. Você nunca fez isso e vai chegar lá e vai pegar uma máquina de solda. Como eu não sei nem que. Aquela pontinha, aquela varetinha que eles põem lá, e aí tem que pôr um capacete. Eu não sei nem como é que começa aquilo, né? Que Uhum. ângulo tem que ter, que temperatura, que voltagem. Não sei se é trifásico. Você tem que entender que tem técnica, e a técnica, ela. Existem duas a que eu me amarro e que são as melhores, que é. E falo as melhores com conhecimento de causa, que é Caramba. técnica da unidade de ação e técnica de unidade temática, que é a que você prefere e gosta mais. Quando você reúne vários plots, Uhum. várias histórias e elas se juntam. Por exemplo, Game of Thrones é unidade temática. São várias histórias de várias pessoas. Como é que a história não se esfacela e a pessoa não perde a atenção? Continua gostando e continua voltando para a história. Sempre haverá uma temática que unirá tudo. Em A Guerra dos Tronos, está no título em português, né? A Guerra dos Tronos. Enquanto houver a Guerra dos Tronos, enquanto tiver alguém disputando o trono, haverá história para contar, Vai né? rolando o negócio. Vai rolando. Uhum. The Walking Dead são vários plots, Sim. né? Enquanto tiver um, um dead walking, né, um zumbi caminhante, vai ter história para contar. Eles estão unidos por esse tema, né? Agora, a mistura dos dois, da unidade de ação e da unidade temática, nos dá os produtos mais ferozes e mais maravilhosos que você vai encontrar tanto na literatura quanto na TV, no cinema, nas plataformas de streaming. Cito na literatura casos que são assim, são antipodais até. Você fala assim, caramba, como é possível essa coisa tão diferente uma da outra ter conexão? Um best-seller que para mim eu fiquei assim, meu Deus, como isso é um best-seller? Destrua esse diário. Ele tem uma unidade de ação. Destrua esse diário. Uhum. É literatura? Destrua esse diário? É literatura. Você tem que ler os comandos, você tem que ler o que você deve fazer com essa página. Passe, derrame café nessa página, rasgue essa página, dá para o seu cachorro morder essa página. Enfim, destrua esse diário. Tá numa ponta aqui, olha que ingênuo. 50 tons de cinza do outro lado. Uma história erótica que ganhou o mundo Uhum. e que tem dois protagonistas que são antagonistas. Uma é tão altruísta que vai para baixo da razão, né? Ela deixa de ser Apolinha e fica dionisíaca, fica doente. Anastácia é tão altruísta que não consegue dizer não. Você conhece uma pessoa que não consegue dizer não, Tiago? Todo mundo Ah, conhece alguém sim. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não consegue dizer não. não consegue dizer Ela vai não. reclamando, mas, não, deixa que eu lavo essa louça aqui, sabe? Tipo, reclamando, mas Exato. faz, assim. Não consegue falar não. Quem inventou isso foi Aristóteles, há mais de 4.000 anos.
E isso foi o sistema vigente, a unidade de ação foi o sistema vigente até a queda da Bastilha, até a queda dos poderosos, até a queda da monarquia, quando arrancaram as cabecinhas dos reis, onde a igreja parou e pensou: ih, caramba, e agora? De onde vai vir a graninha, hein? Mataram os reis, vamos aceitar esses burgueses que estão subindo essas indústrias a vapor aí, é melhor a gente vender umas indulgências. Vamos dar um jeito aí de continuar. E aí a igreja a metafísica também baixou um pouquinho a bola e falou: tá bom, vai, umas coisas podem. E os filósofos começaram a pensar, é onde surge a unidade temática. Eu vou contar tudo diferente do que o clássico era. Mas quando a gente refez as pazes, juntaram-se os dois. E aí a Anastácia, que era tão altruísta e diz não, tá lá na unidade de ação, 4.000 anos atrás. Nossa. Uma pessoa que não consegue dizer não, você conhece. Ou você é a pessoa, ou você conhece. Ó, sua prima nunca consegue dizer não. Olha o que vai acontecer. Por isso que 4.000 anos atrás, com Aristóteles e os tragediógrafos gregos, nós tínhamos as tragédias. Édipo vai se lascar no final da história. Olha, não pode comer a mamãe, nem pode matar o papai. Sim. E ele vai lá no oráculo, e o oráculo diz para ele: você vai fornicar com a sua mãe e vai matar o seu pai. Édipo, não sabendo que era filho adotado, foge da sua cidade para não cometer essa atrocidade. E no meio do caminho encontra com a diligência do pai e o mata para roubar, e fica apaixonado por Jocasta, que era mais velha do que ele, e manda bala, né? E a tragédia se dá sobre ele, né? Ele fura os olhos enquanto Jocasta se mata, ou ele se mata enquanto Jocasta fura os olhos, algo assim. Sempre havia uma necessidade da população aprender alguma coisa no teatro. Olha como a fórmula é engenhosa. Então, Anastácia, o que aquilo nos ensinava? A empatia. Você empatiza com ela. Pô, Anastácia, quando você vai parar de dizer não, hein? Que coisa. Capítulo número 1. Eu tô falando a verdade? Será que é sério isso? Capítulo número 1 de 50 Tons de Cinza. Anastácia tá em casa, enlouquecida ali com a amiga de trabalho, que tá gripada, ela tá fazendo uma sopa de tomate pra amiga. Olha a altruísta aí, minha amiga tá dodói, vou fazer uma sopa de tomate. Não bastasse fazer a sopa de tomate, a amiga diz: olha, eu tenho uma entrevista com o Grey, não vou poder ir porque eu tô muito doente. Vai no meu lugar. A Anastácia fala: não posso, eu tenho que entregar o meu TCC, eu tenho que entregar 1.000 coisas, eu tenho que fazer... É igual você falou da sua mãe. Aí falou, não, na cena seguinte, tá lá, no capítulo seguinte, tá lá na Grey Tower lá, e vai fazer entrevista com um cara que é o oposto dela, é um dominador. Você pega o último capítulo de 50 Tons de Cinza. Eles estão dando uma recepção porque vão se casar para alguns amigos. E os amigos perguntam: e aí, Grey, você já descobriu com quem, para onde vocês vão na lua de mel? Você já escolheu a praia que você vai na lua de mel? Olha o Grey, que é dominador, que ia falar: não, nós vamos para Bahamas. Ele falou: não sei, eu ainda vou discutir com a minha esposa, Anastácia, e veremos juntos para onde vamos. Quer dizer, é uma forma que nós estamos prontos para receber a história. E funciona. Então, mas aí beleza. Eu tô aí. tentando seguir a linha de raciocínio sua. É uma questão mais de técnica ou de referência, de estar reinventando a roda? Ou você acha que é uma técnica que, se ele não fosse fazer isso, essa ele ia usar outra? Ou é referência de acordo, ou é os dois? Qual que é a sua perspectiva? É justamente o contrário de reinventar a roda. Não reinvente a roda, fica na boa. Não quero falar isso também, não estou falando isso, é assim. Primeira coisa, não existe escrever errado, Thiago. Não existe escrever errado. Não tem assim: olha,
Você vai julgar o cara porque ele se adaptou de alguma coisa já existente. Qual é o problema? Porque quando nós cortamos as cabecinhas dos reis, como eu disse, Uhum. eu vou escrever do jeito que eu quiser. Foi um momento em que a dramaturgia, a literatura, as artes plásticas, no geral, deu um salto na humanidade, na imaginação, um estado catártico. Eu vou colocar na parede, eu vou colocar na parede o meu corpo, eu vou passar tinta em mim e me pregar na tela, e isso é arte. E quem vai dizer que isso não é arte? Uhum. Entendeu? A gente mudou a forma, a gente quebrou, a gente rompeu com o clássico, porque o clássico dizia, faz assim. Mas olha o que Aristóteles fez. A engenhosidade desse cara. Antes não existia teatro. E não existia o quê? Existia as histórias que eram ditas, as histórias eram contadas, eram os épicos, né? Épico quer dizer uma história contada pela boca, né? Uhum. Então a história é repetida, repetida, e você aumenta, você diminui, você esquece de um pedaço, você conta outro. As histórias não eram escritas. Ele inventou o começo, meio e fim. Porque para ir para o teatro, você não podia ficar 7 dias lá vendo uma peça. Sim, faz sentido. Então tinha que ter... E aí isso responde uma pequena parte do processo. Então as histórias começaram a ter telling, storytelling. Uhum. O telling de storytelling é contar 1, 2, 3, começo, meio e fim. E o store não é de história. O store é de chão duro, lugar duro. A palavra plot, onde eu vou erguer o meu telling, o meu 1, 2, 3. Quer dizer, eu preciso ter uma história para contar um enredo para organizar em 1, 2, 3. Aí quando nós cortamos as cabeças dos reis e a gente começou a contar a história misturada. A história começava no final, aí não tinha meio, porque a gente estava se libertando. E está certo contar histórias assim. Você tem que transgredir mesmo. A obrigação do escritor e do artista é trazer o novo, é fazer o diferente. A única coisa que eu ensino para os meus autores existem duas estruturas unidas. Vão te ajudar a vender livro para caramba. Se for esse o objetivo. Se você fizer assim... Se for esse o objetivo. Pau. Hã? Se for esse o objetivo, né? Se o cara tiver... Se for esse o objetivo. Eu sou um Penny Dreadful. Eu dependo... Penny Dreadful. Centavo suado. Começou lá na época do teatro de terror, quando os autores de terror se juntavam e escreviam numa folha, em 2 folhas, um conto de sangue, um conto de terror. E vendiam por 1 penny. Então a historinha era 1 centavo, a pessoa tinha que querer ler, para comprar outro no outro dia, e você vivia daquele penny, enfiando no bolso aquele penny. Eu ganho 1 penny, 1 centavo suado por cada página que você lê do meu livro. Até hoje é assim. Sim, que legal. Então, você só escolhe. Olha, se você escrever histórias herméticas e que confundem a mente do leitor, porque você quer esse propósito, você está jogando quebra-cabeças com o seu leitor. Você quer criar lacunas onde ele não entra. Você está fazendo de propósito. Agora, não reclame que poucas pessoas vão conseguir absorver, reter e ficar dentro dessa literatura. E comentar com alguém no outro dia lá no trabalho. Vai ser tão popular, por assim dizer. Exatamente. Quando você escreve uma novela como Harry Potter, como 50 Tons de Cinza, como O Garoto do Pijama Listrado, como A Menina que Roubava Livros, ou A Garota que Roubava Livros, eu sempre inverto também. Todos eles vão nessa verve, Marley e eu. Você sempre vai ter um confronto entre o protagonista precisa aprender uma lição.
Porque nós somos humanos e a gente gosta de ver as pessoas aprendendo uma lição, porque significa que nós também podemos nos salvar. Uhum. Nós também podemos aprender uma lição. Você não quer ser chocado todo dia, né? Não quer ser surpreendido todo dia. Tem uma questão natural do ser humano de querer segurança, querer uma zona de conforto, querer algo que, né, te conforte, que te faça bem e tal. Então isso é muito mais aceito, muito mais abrangente. Aí, ao mesmo tempo, tem muita concorrência, porque muita gente segue na mesma linha. Quando você faz algo mais complexo, mais chocante, pode ser mais chamativo, mas normalmente vai atingir um público menor ali, é mais ou menos nessa lógica. Mais ou menos, não é bem isso, Thiago. Você, com essas estruturas, vamos fazer um comparativo. Você conhecer as estruturas é como você está dentro de um trem. O trem é seu, né? E você Uhum. vai levar. Quem vai passear? Os seus leitores. Em quais estações você vai parar? Você escolhe as estações. Tem estações que, tipo, são quase que impossíveis de um contador de histórias não parar. Que eu chamo de primeiro sangue, por exemplo. Todas as histórias que causam grande impacto estão rodando dentro de um primeiro sangue, de uma roda muito íntima. É pai, mãe, primo, irmão, é, parentes, esposa, cunhado, cunhada, as coisas estão acontecendo aqui. Amigo da infância, as Uhum. coisas estão acontecendo aqui. Próximo. Harry Potter, ele é o garoto adotado da família, porque ele perdeu os pais. A missão dele é descobrir quem matou os pais, se vingar de quem matou os pais. Uhum. Nós temos qualquer história que você levantar, nós vamos ter essa união do primeiro sangue, né? A pessoa sempre vai estar buscando algo que aconteceu com alguém muito próximo a ele, né? Ou a história do par romântico em si, que já vai formar esse novo núcleo. Esse novo núcleo. Essa é uma estação que você não pode parar. Outras estações você escolhe se para ou não para. Agora, o grande barato que você perguntou mas você vai ousar ou não ousar? Tem 2 vagões que não tem teto. Você escolheu, você quer assim. E as pessoas vão ficar lá e vão ficar maravilhadas. Venta mais aqui, olha, nossa, tá garoando, que gostoso, vou ficar aqui. Tem o vagão restaurante. O que você serve no seu vagão restaurante? É fast food? Você faz hambúrgueres? Ou você tem comida indiana, tailandesa? Ou você serve pratos franceses? Você escolhe como é o Uhum. talher, como é o prato, como é o chão do seu vagão, como é o uniforme do rapaz, do bilheteiro. Que tipo de locomotiva você escolheu? Ela é a diesel? Ela é elétrica? Ele é um trem magnético que flutua? Trem bala? Você é que vai escolher tudo. Então a sua Sim, sim. história pode sim ser bastante ousada e ainda está anexa às estruturas de unidade temática. É você pegar o livro Bento, por exemplo. Ele é bem ousado em muitos aspectos, mas usou a razão da unidade temática ali e funcionou muito bem. As pessoas ficaram presas, as histórias ficaram presas umas às outras. Você puxou o tema de vampiro com apocalipse zumbi, isso aqui, né? Tipo, misturado. Isso foi uma sacada muito legal do Bento, inclusive. Mas eu acho legal que, tipo assim, do outro ponto que você colocou também, de assim, existem estruturas, existem técnicas, e existem as referências, né, dos antigos escritores e tal, que você vê que muitos livros meio que repetem uma mesma lógica, só que cada autor, cada escritor traz o seu diferencial, a sua experiência de vida, a sua Claro, criatividade, e isso que é a mágica, né? E eu acho que isso exatamente, claro. e isso é essa mágica e essa analogia eu acho super legal porque serve pra tudo, né, André? E é justamente não se prender só a isso, porque isso serve pro cara, né, que vai
tá querendo, escutando você falando para, né, tentar escrever, melhorar como escritor, mas serve para todo mundo, né? Assim, até para o próprio empreendedor que quer montar um negócio, né? Dificilmente você vai criar alguma coisa que é totalmente inovadora do zero, que nunca existiu. Se você inventar hoje o teleporte, tá dentro de uma casa que já enviaram, já criaram mecanismos de transporte. Você tá, por mais que você tenha passado anos-luz ali de evolução, ainda vai ser um mecanismo de transporte. Você vai cobrar para o cara sair do ponto A para o ponto B. Isso já existe. É muito inovador, é incrivelmente inovador, mas não deixa de ser algo que já existe, que você está melhorando. E isso serve para tudo, né? E eu acho que é um segredo até para os melhores empreendedores. Se você faz, por exemplo, produtos alimentícios, né? Você vende comida, tem um restaurante que entrega, etc. Você pode fazer o mesmo pão que a outra padaria faz. Se você trazer uma personalidade, trazer uma maciez, algum diferencial, seja o atendimento, seja a qualidade dos ingredientes de processo, você pode se destacar. Mas as estruturas básicas de ser uma boa padaria é o quê? Você tem que ter os ingredientes farinha, água, você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter um canal de... As estruturas são necessárias para qualquer um. O que cada um agrega é que traz diferenciamento, que serve tanto para escrever um livro, como serve para qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de empreendedorismo, até no seu dia a dia, no seu próprio trabalho, né? Sim, sim. Concordo totalmente. Bem, aí, outra técnica que eu acho bem incrível na sua escrita, que, né, tem outros autores que fazem também, que eu acho, não sei nem se é técnica ou se é algo que é realmente muito complexo, que é o nível de detalhamento em cima das coisas que vocês apresentam, né? Então, por exemplo, vamos pegar acho que é o Vampiro Rei, né? Que tem a questão lá da estação espacial, do foguete, etc. Sem spoiler aí pra quem não leu. Mas aí você entra num nível de detalhamento sobre aquele assunto, de como funciona, da combustão, da tecnologia, etc. Eu tô dando um exemplo genérico, mas serve pra tudo. Às vezes você falando de determinado local, né? Às vezes um lugar que às vezes não necessariamente você visitou. Você falando de, sei lá, dando uma descrição de uma doença que você não precisou ter a doença para saber daquilo, mas você dá detalhes bem específicos. Eu acho que isso traz muito realismo para a obra e é uma das características sua. Como é que funciona isso? Tá dentro exclusivamente daquele ponto de paciência, de você ir pesquisar? Isso é essencial para ter uma boa construção de história? O que você acha? É pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Você precisa ter um tempo para pesquisa, mas também não se perder, né, na pesquisa. Tem alguns autores que não realizam a obra porque começam a montar um compêndio, uma wiki do livro e se perde a história, né? Então você precisa pesquisar o que você precisa contar, mas não pode ter preguiça, porque é aquilo que vai dar o senso de verossimilhança. Por mais absurdo que seja o mundo que eu estou narrando, ele tem que ter ancoragem em alguns lugares, né? Ancoragem em pontos reais, que nem você citou a Barreira do Inferno, né? Que é a nossa estação de lançamento de foguetes. Precisei pesquisar bastante sobre a Barreira do Inferno para escrever. Olha que legal. Agora, a prática no mundo de hoje, com tantas plataformas e tantos canais, é consistência. Você tem que estar escrevendo todos os dias. Você precisa escrever, você precisa gerar conteúdo de ficção todos os dias. Hoje não